Confesso aos irmãos que eu estou bastante alimentado já pela palavra aqui do presbítero Wagner, o qual o Senhor já falou conosco nesta noite. Quantos já ouviram a voz de Deus aqui? Dá um sinal com a mão, amém? Maravilha. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Acharam, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Queridos, a epístola a qual eu acabei de ler para os irmãos, Epístola aos Hebreus, eu não consigo lhe dizer o autor desta epístola. Isso é discussão para mais de metro. Alguns vão dizer que foi o apóstolo Paulo, outros vão dizer que foi Apolo, alguns vão dizer que foi Barnabé, mas o autor pouco nos importa nesta noite, porque o conteúdo desta epístola é de grande valia e edificação. Se eu não posso dizer para você quem escreveu, eu posso dizer para você a quem foi escrito e por que foi escrito. Esta epístola foi escrita para uma comunidade, uma igreja de judeus convertidos. Homens que haviam deixado o judaísmo, as práticas judaizantes, e se convertido ao cristianismo. E agora eles serviam a Cristo. E qual o motivo a qual este autor direciona estes escritos, esta epístola, a esta igreja de ex-judeus e agora crentes convertidos em Cristo Jesus? O motivo é simples. Esses homens e essas mulheres estavam passando por momentos de perseguição, momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de dificuldades. E devido a esses momentos de perseguição, devido às grandes perseguições, muitos dessa igreja estavam olhando para trás. Muitos dessa igreja estavam querendo voltar para o judaísmo e largar o cristianismo. Devido às muitas perseguições, devido às muitas dificuldades, os crentes dessa igreja que recebem estes escritos, eles querem abandonar a fé a qual eles estavam, e voltar e retroceder, e voltarem para trás. Então este autor que escreve esta epístola, ele escreve esta carta em duas etapas, ou em forma de dois tipos de motivações. A primeira parte é mostrar que eles, voltando atrás, eles estavam retornando para algo inferior. A intenção deste autor, ao escrever esta epístola a estes homens, a estas mulheres, a esta igreja, é mostrar para eles que eles voltando, largando o cristianismo e voltando para as práticas judaizantes, eles estavam voltando ou retornando para algo inferior. Porque Cristo, a qual ele os apresentou durante todo esse livro, era superior a tudo aquilo que a antiga aliança havia lhe proposto para eles. Se você pegar desde o capítulo 1 até o capítulo de número 4, você vai observar que este autor, ele está mostrando que Jesus, ele é superior aos anjos, aos profetas do Antigo Testamento, a Moisés, que é muito até hoje respeitado pelos judeus, que Jesus é maior do que Josué. No capítulo 4, no capítulo 6, ele aborda um segundo tema. É a segunda parte, pelo qual o motivo que ele escreve esta epístola. Ele está alertando esta igreja pelo perigo, ou o perigo da apostasia, o perigo de retrocedermos, o perigo de voltarmos atrás, o perigo de abandonarmos a fé,
O perigo de apostatarmos daquilo a qual essa igreja estava vivendo naquele momento. Do capítulo 5 ao capítulo de número 10, ele vai mostrar que Cristo é um sacerdote, tem um ministério, sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, ao sacerdócio araônico. Quando chega no capítulo 11, e isso uma visão da minha parte para você nesta noite, eu encontro este autor trazendo para esta igreja uma mensagem de encorajamento. A partir do capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, ele vai agora encorajar esses crentes. A mensagem agora não é apenas informar ou mostrar que Jesus é superior aos profetas, aos anjos, ao sacerdócio araônico, levítico, não. A ideia desse autor agora é concluir a epístola, é terminar os seus escritos, mas encorajando esta igreja, encorajando esses crentes a não voltar atrás, a não retroceder, a continuarem na caminhada e na corrida que lhes estavam proposta. Então no capítulo 11, que a irmã até leu aqui nesta noite, ele vai expor a vida ou o nome, 16 nomes de heróis, homens que venceram dificuldades, problemas, tribulações, açoites, espada. E se você ler o capítulo 11 depois, você vai ver todos esses detalhes. No capítulo 11, o autor ele está expondo 16 homens, 16 nomes. E ele fala também de Sara, 16 heróis da fé, que venceram situações a qual, na nossa visão, aparentemente seria impossível. Se você ler todo o capítulo de número 11, por exemplo, a partir do versículo de número 33, após ele citar os 16 nomes, ele vai dizer algumas coisas que esses homens passaram. Ele vai dizer: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Quando ele termina o capítulo de número 11, aonde ele expõe estes homens, homens de fé, homens que venceram, homens de coragem, homens destemidos, ele entra no capítulo de número 12, e a primeira palavra que ele vai usar é a conjunção portanto, porque ele vai concluir aquilo que ele vem falando. O capítulo 12 é uma conclusão daquilo que ele escreveu no capítulo de número 11. Então ele começa: portanto nós, e eu quero aqui, com muita alegria, copiar o meu companheiro. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, por favor, continue com ela aí. Portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando a gente olha para essa nuvem de testemunhas, logo a gente pensa: eu estou em um local, e existem muitas pessoas observando a minha vida, olhando, testemunhando, vendo o que eu estou fazendo, observando o que eu estou fazendo, olhando para a minha vida. Mas a ideia dessa nuvem de testemunhas não é esta. A ideia dessa nuvem de testemunhas, ou esta nuvem de testemunhas que ele está dizendo, são esses 16 nomes do capítulo de número 11. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, portanto vocês que estão rodeados de 16 exemplos de fé, vocês acham que está difícil a caminhada de vocês? Vocês acham que as perseguições estão grandes? Vocês acham que está difícil continuar e querem voltar atrás? Eu apresentei para vocês 16 exemplos de fé. Eu apresentei para vocês 16 homens que venceram dificuldades. Eu apresentei para vocês 16 homens que escaparam do fio da espada, escaparam da força do fogo. Olha, é só vocês observarem estes homens, é só vocês olharem para as dificuldades que esses homens enfrentaram, é só vocês olharem para esses 16 nomes a qual eu disse para vocês. Vocês estão achando que está difícil? Olhe para a vida desses homens. Esses homens que eu expus para vocês, eu não coloquei esses homens aqui à toa. Eu não expus esses nomes
de modo aleatório. Eu expus essas histórias e estes homens para que vocês se sintam inspirados a também vencerem as dificuldades de vocês. Vocês pensam que vocês estão passando por problemas? Vocês pensam que vocês estão perseguidos? Quando vocês se sentirem tão perseguidos assim, olhe para Abel, que foi perseguido pelo seu irmão, foi morto, mas até hoje o testemunho de fé dele fala. Quando vocês pensarem que tudo está difícil, vocês querem voltar para trás, olhe para a vida de Enoque, que no meio de uma geração corrompida, ele conseguiu andar com Deus, e ele não pôde mais continuar nessa terra, e Deus o arrebatou para si. Quando vocês pensarem que tudo está difícil, olhe para a vida de Noé, que no meio também de uma geração corrompida, Deus achou graça na vida de Noé. Quando vocês pensarem que tudo está difícil, olhe para Abraão, que foi criado, vivenciou uma casa de idolatria, que era a casa do seu pai, mas quando Deus disse, Abraão, Abraão, ele deu ouvido à voz de Deus, largou tudo e foi para aquilo que Deus havia lhe proposto. Quando tudo estiver difícil, igreja aos Hebreus, olhe para a vida de Isaac, que mesmo em um momento difícil, ele plantou, e mesmo plantando em uma terra que aparentemente não ia dar nada, ele colheu. Quando tudo estiver difícil, olhe para a vida de Jacó, que começou sendo chamado de enganador, mas ele terminou a vida dele lá em Gênesis capítulo 50, abençoando os seus filhos. Quando tudo estiver difícil, olhe para Moisés, que matou o egípcio e pensou, para mim não tem mais jeito, mas Deus foi lá no deserto, chamou ele e disse, Moisés, eu ainda tenho um projeto, eu ainda tenho um plano para a tua vida. Quando tudo estiver difícil, igreja aos Hebreus, olhe para a vida de Josué, que substituiu o maior líder israelita de todos os tempos, e Deus lhe deu graça, e ele atravessou o Jordão, como atravessaram o Mar Vermelho, derrubou as muralhas de Jericó, e conquistaram a Canaã celeste. Quando tudo estiver difícil, olhe para Davi, olhe para Sansão, olhe para Samuel, e vençam, e se inspiram para vocês vencerem as dificuldades e as perseguições que vocês estão enfrentando na caminhada de vocês. Era isso que ele está dizendo para este povo. Vocês estão rodeados de exemplos de fé, vocês estão rodeados de testemunhos de fé. Então não retrocedam, não voltem atrás, não abandonem o barco, não chutem o balde. Faz o seguinte, deixa o embaraço e o pecado que está rodeando vocês, e corram com perseverança para a carreira que está proposta para vocês. Deixem tudo para trás, faça como Paulo fez, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele termina o capítulo, o versículo de número 1, e ele entra o versículo de número 2. Só que agora ele vai dar um exemplo, um nome só que ele vai usar aqui. É o maior de todos os exemplos que ele falou no capítulo de número 11. Se ele expôs 16 nomes no capítulo de número 11, no versículo de número 2, ele vai falar apenas de um exemplo. Se no capítulo de número 11, ele usou 16 heróis do Antigo Testamento que venceram dificuldades, no versículo de número 2, ele vai dar um exemplo, e o maior exemplo de todos. Ele vai dizer assim, olha, corram com a carreira para a carreira que você está proposta, fazendo o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Mas por que olhar para Jesus? Jesus, ele é o exemplo para a igreja. Jesus, ele é o exemplo individual para todos nós. E ele vai explicar aqui para a gente terminar, por que devemos olhar para Cristo, na carreira a qual nós estamos correndo, em busca do prêmio final que é o céu. Por que devemos olhar para Cristo? E ele vai dizer, o primeiro exemplo de Cristo aqui, está indo no versículo de número 2, quando ele diz assim, porque Ele, Cristo, devemos olhar para Ele, porque Ele, Cristo, suportou a cruz. Eu estava olhando aqui o presbítero Wagner pregando, e ele dizia que o problema nosso, em geral de muitos, é que a gente quer um evangelho fácil, uma vida fácil,
né? E quem disse isso para você, ou para alguém que você conhece, ou se você expressou isso em algum momento, né, se enganou, porque o evangelho não é isso, não é facilidades não. O evangelho é para quem está disposto a carregar e a suportar a cruz. E não sou eu que estou dizendo para você, foi o próprio Jesus que disse: aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O evangelho a qual eu vos prego nessa noite, o evangelho bíblico, não é um evangelho de facilidades, não é um evangelho de vitória sobre vitória, não é um evangelho de troféu, não é um evangelho de pódio. Não, o evangelho que eu apresento para você nessa noite é o evangelho que temos que carregar e suportar a cruz. O evangelho a qual muitos estão querendo expor, o evangelho de facilidade, de caminhos fáceis. Não é esse o evangelho que a Bíblia nos mostra. É o evangelho que a Bíblia apresenta para a sua igreja nesta noite. É o evangelho de uma cruz pesada, mas nós precisamos carregá-la e suportar ela até o fim. Porque nem sempre o menino vai ressuscitar, como o presbítero Wagner pregou aqui neste mundo. É bom quando ressuscita, mas nem sempre vai ressuscitar. Jesus vai ressuscitar a pessoa. Nem sempre Jesus vai curar. É bom eu chegar para você aqui e dizer: Ele vai curar, amém. Nós estamos aqui numa quinta da vitória, e eu tenho certeza que 95% aqui quer receber essa palavra, que Ele vai curar, Ele vai fazer. Mas nem sempre Jesus vai ressuscitar o morto, nem sempre Jesus vai curar o enfermo, nem sempre a porta vai abrir, nem sempre o céu vai descer, nem sempre. Em alguns momentos o morto vai ser enterrado mesmo, em alguns momentos a enfermidade vai continuar, em alguns momentos a porta vai continuar fechada. E o que eu devo fazer? Suportar, aguentar, resistir. Pastor, a porta não abriu. Suporte a porta fechada por mais um tempo. Pastor, Jesus não curou. Suporta a enfermidade. Pastor, o céu não se abriu. Suporta o céu fechado. Pastor, o milagre não veio. Suporta esta cruz. Nem sempre o milagre vai acontecer. Então o que eu faço? Continue resistindo às adversidades em nome de Jesus. Porque a vontade que me dá, a vontade que te dá, é de chutar o balde e dizer: eu não quero saber mais disso não. Eu vou voltar atrás, eu vou retroceder. Desde o dia que eu levantei a mão naquela igreja, Assembleia de Deus, as coisas só piorou. Eu não vejo uma saída. Ei, meu irmão, suporta mais um pouco, resista mais um pouco, aguente mais um pouco. Porque o exemplo nosso aqui nesta noite é Cristo. Ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz. E em segundo lugar, porque o tempo já foi, ele desprezou a afronta. Ele desprezou a afronta. Tem pessoas que preferem dar ouvidos às afrontas terrestres do que aquilo que Deus já disse sobre você. Se Jesus fosse dar ouvido às afrontas terrenas, Ele não tinha terminado o seu ministério, porque o ministério dele não terminou ali quando Ele estava crucificado, não. O ministério terminou quando Ele ressuscitou. Se Ele dá ouvido às afrontas terrenas, Ele não tinha terminado a carreira, Ele não tinha chegado no final. Porque desafios, afrontas, calúnias, difamações, perseguições, Jesus sofreu muito mais do que eu e você sofre hoje. Você suportaria ser chamado de filho de prostituta? Jesus foi chamado de filho de prostituta. Você sabia disso? Você suportaria alguém dizer que o teu ministério é movido por demônios? Eles disseram para Jesus: você expulsa demônios por Beelzebu. Você suportaria dizer para você: se você não é filho de Deus, nada não, você é um charlatão, você é uma enganação? Jesus suportou. Eles apontavam e diziam: você não é filho de Deus, desce daí e prove que você é filho dele. Mas Jesus estava desprezando, entrava no ouvido e saía no outro. Jesus não importava. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha a palavra do Pai a seu respeito. E quando você sabe o que o Pai disse a seu respeito, nada que o mundo diz sobre você te importa, nada que as pessoas dizem sobre você te importa. Ou você está esperando receber elogio do mundo, ou você acha que o mundo vai te elogiar, ou você acha que o mundo vai te falar palavras bonitas.
Spurgeon já dizia: o perigo que o crente está correndo não é quando o mundo está lhe odiando, mas é quando o mundo está lhe amando. Então, meu querido, não espere palavras bonitas do mundo. O mundo vai te afrontar, o mundo vai te desprezar, o mundo vai te caluniar, o mundo vai lançar afrontas com você. Então o que eu faço, pregador? Faz o seguinte: se acate aquilo que Deus disse que você é, se acate para aquilo que a palavra diz que você é. E o que a palavra diz que eu sou? A palavra diz que você é geração eleita, povo santo, nação escolhida, filho de Deus, lavados, comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro, geração que não retrocede, geração que vai avante, igreja de Cristo, filhos de Deus, o qual o próprio Pai bradou lá no Jordão, quando Jesus saía do Jordão, e disse: eis aí o meu filho amado, em que eu tenho tanto prazer nele. Você vai ficar com o que o mundo está dizendo sobre você, ou você vai ficar com a palavra do Pai nesta noite? Você vai dar ouvido com o que o mundo está dizendo sobre você, ou você vai se abraçar com a palavra do Pai nesta noite? Só você que vai abraçar com a palavra do Pai. Levante a tua mão nessa noite em nome de Jesus, e fique com ela levantada, porque você não vai retroceder não, em nome de Jesus. Você vai suportar as dores que você está enfrentando, você vai suportar a porta fechada, você vai desprezar as afrontas sobre a tua vida, porque é uma carreira proposta para você terminar, e nessa carreira só os covardes voltam atrás. Mas eu não estou pregando para covarde nessa noite, eu estou pregando para crentes cheios do Espírito Santo, que vão avançar em busca daquilo que Deus propôs para você no final. Você está disposto a suportar todas as afrontas em nome de Jesus? Você está disposto a suportar? Tá bom, pastor, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia Sagrada, versículo de número 2 do capítulo 12, do versículo 2 aos Hebreus, vai dizer que Jesus suportou a cruz, que Jesus desprezou a afronta, mas por um motivo. Qual motivo? Olhando para o gozo que lhe estava proposto. Jesus suportou a cruz, Jesus desprezou a afronta, porque havia um gozo lhe esperando. Jesus suportou a cruz, desprezou a afronta, porque havia uma glória lhe esperando, e ele sabia o tamanho da glória que estava lhe proposta. Jesus sabia o tamanho do reino que lhe estava proposto. Jesus sabia o tamanho da alegria que estava lhe proposto. Então, quanto mais pesava a cruz, mais ele trazia na tua mente: a cruz está pesada, mas eu tenho uma alegria me esperando, eu tenho um gozo me esperando. A afronta está doendo no meu peito, estão me xingando, estão batendo no meu rosto, estão cuspindo em mim, estão dizendo que eu não sou, estão dizendo que eu sou uma enganação, mas eu não vou importar com isso. Há um trono de glória me esperando. Tem anjos na porta do céu com palavras dizendo que o Rei da Glória vai entrar. Então eu não vou dar ouvido ao que estão dizendo, porque há um gozo no céu me esperando. Pregador, é só para Jesus? Não é só para Jesus, não é para você também. Paulo vai dizer assim, que as aflições do tempo presente, se você soubesse o que te espera. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que te espera. Com a glória que te espera. Você vai querer voltar atrás mesmo? Você vai ser dos que vão retroceder? Ou você vai continuar em busca daquilo que está aguardando você lá no céu? Há uma glória te esperando, há uma honra do céu te esperando, há um galardão do céu te esperando, há algo de Deus do céu te esperando. Paulo vai dizer assim também, que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Sabe o que é isso? Quanto mais tribulação, quanto mais pesa a adversidade, maior é o peso da glória que te espera lá no céu. Quanto maior a dificuldade, maior é o prêmio que te espera na glória. Quanto mais pesada é a cruz, maior é a coroa que está no céu, reservado para aqueles que não vão voltar atrás, para aqueles que vão continuar a sua carreira até chegar ao final. Levante a tua mão que a gente termina agora, que eu vou terminar essa mensagem. Eu preciso que você entenda em nome de Jesus, que nada que você está passando aqui hoje se compara com aquilo que está te esperando lá no céu. Traga à tua memória aí os problemas que você está enfrentando. Traga à tua memória as adversidades que estão te assolando neste tempo presente. Traga à tua memória
as tribulações que você está enfrentando na atualidade. E ao trazer a tua memória, você vai comparar. Você pode até tentar, é só uma tentativa, mas você nem consegue imaginar o tamanho da glória que te espera no céu, para sobrepor todas essas tribulações que você está enfrentando. Se alguém aqui nesta noite que estava pensando em retroceder, eu deixo o versículo de número 3 para você meditar na tua casa. Considerai Jesus, considerai Cristo, que suportou tais contradições, que quando você olhar para Cristo, você não vai desanimar. Quando você olhar para Cristo, você não vai querer voltar atrás. Quando você considerar Cristo, você não vai querer retroceder, porque mais do que você está enfrentando, Ele suportou por ti. Mais do que você está enfrentando, Ele aguentou por ti. Mais do que você está sofrendo, Ele sofreu por ti. Considerai Cristo, que suportou tais contradições. Se você considerar Cristo, você não vai retroceder, você vai continuar até o final. Fique de pé em nome de Jesus. Xarabaçu de face. Derege marabagaçu de fai. Xarabagaçu de canderege marabagaçu. Oh Espírito Santo de Deus. Aonde tiver alguém que estava pensando em retroceder, porque não está suportando, porque a porta não abriu como achou que ia abrir, a cura não veio como pensou que a cura iria vir. Esta é uma palavra de encorajamento para este crente nesta noite. O milagre não veio como pensou que o milagre viria, e está difícil suportar. Espírito Santo, essa oração neste momento é para tu ouvires mesmo o que nós estamos pedindo neste lugar, porque esta palavra ela é verdadeira. E Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. E tem alguém que está achando essa cruz pesada, e tem alguém que está achando difícil suportar. Tem alguém que está querendo abandonar, retroceder atrás, voltar para o mundo, voltar para as antigas práticas, porque está achando a cruz pesada. Mas como no caminho do Gólgota, Cirineu apareceu e ajudou Jesus a carregar aquela cruz até o final, nós temos o nosso Cirineu, que é o Espírito Santo, e ele se apresenta para você nessa noite dizendo: eu vou te ajudar a carregar essa cruz até o final. Você não vai voltar atrás, você não vai retroceder, você não vai desanimar. Você não é dos que retrocedem. Nós não somos a igreja Assembleia de Deus de Curvelo, não é dos que voltam atrás. A igreja Assembleia de Deus Ministério de Curvelo não é dos que retrocedem. A igreja Ministério de Curvelo, os crentes dessa igreja é dos que avançam, é dos que prosseguem, é dos que se militaram. E quem se milita no exército de Cristo não se embaraça com os negócios desta vida. Se você se militou, você vai avançar, você vai prosseguir, você vai chegar ao final. Há uma glória no céu te esperando, há uma coroação de Deus te esperando. Satanás quer que você volta, você não vai retroceder. Há uma glória te esperando. Ei, rabagarras. Meu Deus. Venha na frente trazer os seus pedidos de oração em nome de Jesus. Aleluia. Venha na frente receber a oração em nome de Jesus. Os pedidos acabaram, velho. Aleluia. O grupo de louvor quiser adorar o Senhor, a irmã Débora, a irmã Andréia, a irmã Joyce, venha na frente. Pastor, se a porta não abrir, continue suportando, continue aguentando, vai em frente, vai até o final, prossiga, não desanime, não desanimes, não desanimes, não volte atrás. Você sabe que o inferno odeia tanto você, minha irmã.
Você sabe, meu irmão jovem, moça, rapaz que está aqui nessa noite, porque o inferno detesta tanto você.